Lucas, capítulo de número 21. Você localiza o versículo de número 28. Versículo de número 28. Como as irmãs se colocarem em pé, gostaria que os irmãos, então, por bondade, fizessem companhia para as irmãs que se dispuseram em colocar-se em pé para nós lermos aqui esta noite. Glórias a Deus. Leia, localiza o verso 9 do mesmo capítulo. Localiza o verso 9. E depois nós voltaremos então para o verso 28. Glórias a Deus. E também o verso 34. Aproveitar, vamos fazer uma leitura completa. O verso 9 do capítulo 21 diz assim: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Repita comigo essa palavra: não vos assusteis. Vamos mais uma vez? Não vos assusteis. Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Verso de número 34. Verso de número 34 até o 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Deus abençoe a querida e amada igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, o capítulo 21 de Lucas, bem como o capítulo 24 de Mateus, e o capítulo 25 de Mateus, e no Evangelho de Marcos também registra esses acontecimentos. No capítulo de número 13 de Marcos, esses capítulos, nós encontramos ali registros de um conjunto de acontecimentos, de uma série de coisas que acontecem. Tudo na verdade, em Mateus nós vemos isso com mais clareza no capítulo 24, porque os discípulos estavam diante do templo reconstruído por Herodes, o templo que era lindo, belo, o templo que tinha pedras belíssimas, bem preparadas, templo que tinha até mesmo detalhes em ouro. E os discípulos olhou para aquele templo e fez uma observação para Jesus. E ele disse assim: olha, mestre, que templo lindo, que templo bonito, que edifício, que construção. Jesus então com isso volta-se para os discípulos e diz: está vendo esse templo? Está vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Quando Jesus diz isso, os discípulos fazem para Jesus uma pergunta. E os discípulos perguntam para Jesus assim: mestre, quando será isso? Mas eles não param só nessa pergunta, ele faz outra: qual o sinal da sua vinda? E eles fazem mais uma: e os sinais do fim do mundo? Aí então Jesus começa a discursar.
o conhecido por nós todos como o sermão profético, ou o sermão, ou o capítulo escatológico, porque ele começa a trabalhar e começa a responder essas perguntas. Só que ele não responde de forma cronológica e organizada como nós às vezes queríamos. Ele fala uma série de acontecimentos, ele fala uma série de coisas, no capítulo 24, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele começa a dizer sobre uma série de acontecimentos. E aí é lógico, meus irmãos, que mediante a esse capítulo, existem muitas interpretações de muitos eruditos, exegetas, biblistas, no nosso país e nesse mundo afora. Pessoas que vai dar uma interpretação segundo a sua linha teológica de formação. E aí, não quero entrar no mérito da questão, mas os irmãos sabem que existe algumas pessoas que creem que a igreja passará pela grande tribulação. Alguns acreditam que nós seremos arrebatados depois de ter passado pela grande tribulação. Outros acreditam que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação, ou seja, depois de 3 anos e meio, e a igreja vai ser arrebatada. Os irmãos que estão me ouvindo e entendendo, digam amém. Pois bem, irmãos, deixando de lado essas interpretações, porque cada um tem um modo de ver o texto sagrado, e é bem da verdade, essas interpretações, elas não ferem os princípios, porque na verdade todos creem que Jesus vai voltar. Só não sabemos a diferença, está o momento da volta de Jesus. Mas o capítulo 24, o capítulo 25, Lucas 21, Marcos capítulo 13, esses evangelistas vai colocar e vai registrar a fala de Jesus, quando ele começa então a dizer sinais que mostrariam que ele estava prestes para manifestar-se, voltar. Nós cremos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós cremos que Jesus vai voltar e buscar a igreja antes, ou seja, que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós acreditamos, com algumas referências bíblicas, obviamente que nós não podemos expor aqui num culto como hoje, mas temos a escola dominical, temos o IBADEP, Instituto Bíblico Teológico das Assembleias de Deus, que acontece toda segunda-feira aqui ao lado também, vai pormenorizar isso no livro de escatologia. As referências que nós temos e lemos de que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. Com isso, o capítulo 24, esses capítulos, tanto de Lucas, Mateus e Marcos, falam-nos de sinais. E esses sinais que Jesus está falando, ele está falando sobre os sinais da sua segunda vinda, da segunda fase. Sinais esse que ele diz que vai acontecer, que mostrarão que ele vai aparecer, ou seja, a parousia, a manifestação do Filho de Deus. E ele coloca coisas e coisas que para os discípulos até então era novidade. Só que hoje, em pleno século 21, a maioria das coisas das quais Jesus fala nesses capítulos, nesses livros, já aconteceram. E outras estão acontecendo. Guerras e rumores de guerra. Temos uma aí recente. Ucrânia, Rússia. Tantas outras que já tiveram. Terremotos, tantos que já tiveram. E os terremotos vão sempre na escala cada vez mais aumentando. Fomes, tantas, hoje em dia. Falsos cristos, tantos. Falsos profetas, tantos. Escândalos, tantos. Frieza, por aumentar a iniquidade.
o amor de muitos se esfriaria. Todos esses sinais estamos presenciando. A igreja está presenciando. O povo está acompanhando. Os noticiários estão dando conta desses relatos que Jesus disse. Pestilências, pragas, doenças. Tudo isso está acontecendo. Mas o que eu quero chamar a atenção da igreja, que quando eu li a palavra, muito me prendeu o coração, é o que nós percebemos é que, em meio a todos esses acontecimentos, que nós estamos vendo no mundo de então, no mundo atual, há uma recomendação para os crentes, há uma recomendação para a igreja, há uma recomendação de Deus para mim, para você, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida pessoal. Em meio a essa turbulência toda, irmãos, Deus está preocupado com uma coisa. Esses acontecimentos, como foi dito e foi lido aqui no verso de número 9, diz, devem acontecer. Eles terão que acontecer. Eles têm que acontecer. Ainda que nós não conseguimos, com a nossa razão humana, compreender essas coisas, porque há muitas tragédias em torno disso, mas essas coisas, elas precisam acontecer. É cumprimento bíblico. Não tem quem para isso. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Mas o que eu percebo, meus amados, com essa palavra que esta noite é que Deus nos chama para algo. E uma das coisas que ele diz, por exemplo, ali onde nós lemos no versículo de número 9, diz, e quando ouvires de guerra e sedições, não vos assusteis. Escute, irmãos, não vos assusteis. O crente bíblico, cheio do Espírito Santo, não tem por que ficar assustado, porque a Bíblia já disse que tudo isso aconteceria. Não vos assusteis. E eu comecei a pensar, o que faz um crente ficar assustado? O que faz uma pessoa se assustar? O que faz uma pessoa se assustar? Diante de todos esses acontecimentos que nós estamos vendo? O que faz um crente ficar desesperado? É lógico, meus irmãos, que eu não estou dizendo que nós seremos aquele tipo de gente que quando ver as coisas acontecendo, ele fazer de conta que não está acontecendo nada, não ter desligado, alienado, não. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos assustar com aquele susto que tira a paz, a alegria, a segurança, aquele susto que desestabiliza. Jesus disse, não vos assusteis. O que faz uma pessoa se assustar? Quais são as fontes, eu fico a imaginar, que faz com que essa pessoa tenha um susto, um desespero a ver essas coisas acontecendo? Não estar alinhado com os céus, não estar alinhado com a glória de Deus, não estar conectado com o que Jesus disse. Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Jesus nos assegura assim, gente, igreja minha, enquanto eu vou cumprindo o que deve ser cumprido neste mundo, a preocupação de vocês é não fiquem apavorados, como que tudo estivesse perdidos, como que se Deus perdesse o seu controle, seu domínio, seu governo. Deus, meus irmãos, é um Deus soberano que nunca foi pego de surpresa. Deus, o nosso Pai, é um Deus que controla todas as coisas. O universo está na mão dele. E o que está acontecendo com esse mundo é cumprimento da palavra dele. Ele vai fazer, quer queira você ou não, você fique tranquilo ou não, acredite ou não, o mundo queira ou não, os homens queiram ou não, a Bíblia vai se cumprindo diante dessa humanidade. E a igreja
e eu, e você e nós, não vos assusteis. Não vos assusteis. Deus não quer te ver desesperada, desesperado, arrancando os cabelos, rangendo os dentes, dizendo estamos perdidos, estamos derrotados. Não, Deus está no controle, é Deus trabalhando. Não vos assustem. Existe um número não pequeno de crentes hoje em dia que estão assustados, meus irmãos, perdendo as estribeiras, sem esperança. Não vos assuste, este mundo, esta raça humana, tudo que nós estamos vendo acontecendo, é a mão de Jeová conduzindo o rumo da história para o grande dia que nós nos encontraremos com Ele nos céus. E Ele diz no versículo de número 28, que nós lemos: ora, quando essas coisas acontecerem, olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Aleluia. Deus está dizendo: quando vocês virem essas coisas acontecendo, igreja minha do século 21, povo que vai presenciar tudo isso, levante a vossa cabeça. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite que tem baixado a cabeça para o inimigo, tem baixado a cabeça para a frieza, tem se acomodado com a frieza, tem se acomodado com a sua vida espiritual, a bancarrota, tem se acomodado com a sua decadência espiritual, por conta das friezas, dos pecados, das iniquidades que têm se aumentado. As pessoas estão como que dizendo: o pecado está vencendo. O pecado está se multiplicando, está ganhando, o mal parece que está vencendo, a injustiça parece que está vencendo. Existem tantas coisas ruins no mundo de hoje, mas o que Deus espera da sua noiva, o que Jesus espera da sua igreja, uma noiva de cabeça erguida, levantando os olhos para os céus e dizendo assim: a nossa redenção está próxima, Ele está vindo, o noivo vem aí, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Quando vocês ouvirem essas coisas acontecendo, não se assustem, e quando vocês começarem a ver isso se cumprindo, levante a vossa cabeça, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Eu quero te desafiar aqui esta noite, a você levantar a sua cabeça, parar de andar cabisbaixo para o inimigo, dizendo: o inimigo venceu, eu estou derrotada, eu estou derrotado, não há mais chance para mim, não há mais jeito para esse mundo, não há mais nada, não há mais isso, não há mais aquilo, não há mais solução, não há isso, não há jeito. Deus está dizendo para você, querida noiva do Senhor: levante a cabeça, olhe para cima e saiba, vós todos aqui esta noite, que Jesus Cristo está dizendo: isto deve se cumprir para que eu volte para buscá-los. Então isso acontecendo é sinal que Jesus vem aí. Ai, canto cabra calandora sebe alamarras. Levante a cabeça, irmã. Levante a cabeça, meu irmão. Irmãos, o que tem de gente rendendo, jogando a toalha nos tempos de hoje? Não seja você essa pessoa. Não seja você esse crente, de ver o pecado se aumentando, multiplicando como sinal, porque diz a Bíblia que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas é de muitos, não é de todos. Ainda que muitos se esfriem, mas eu creio que existe um povo que está firme na presença do Pai, senão esse mundo já estaria acabado. Jesus não arrebatou a igreja dele ainda. Se envolva nesses crentes, no meio desse povo que vai ser arrebatado, que vai buscar, que vai encontrar com Jesus nos ares. Levante a sua cabeça. Há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Porque tem gente dizendo assim, pensando assim: para mim não tem mais jeito, para mim acabou, para mim é fim de linha.
Deus está dizendo, se fosse fim de linha, talvez você já estaria debaixo de 7 palmos de terra. Mas se você está vivo me ouvindo aqui hoje, é porque há esperança para você, a saída para você. Você pode fazer parte desse povo que vai ser arrebatado ainda. Não vai ouvindo Satanás, não. Que o diabo sopra na cabeça de algumas pessoas, larga a mão, não insiste mais não, esse mundo está tudo corrompido, está tudo acabado, está tudo destruído, não compete mais, não compensa mais. Jesus diz para alguém aqui fortemente, eu quero te ver de cabeça erguida, porque a minha noiva não anda de cabeça baixa, a minha noiva não anda olhando para o chão, a minha noiva anda olhando para o alto, de onde vem o socorro dela. Jesus não gosta de crente que vive de derrota em derrota não, meus irmãos. Aleluia, Deus quer olhar para mim, para você e ver esperança. Aleluia, como um vulcão, esperança. O noivo vem, ele está chegando, ele está vindo. Olha o que Jesus disse, não é palavra de qualquer outra pessoa. Jesus disse, quando isso acontecer, levante a cabeça, olha para cima, porque a vossa redenção está próxima. Eita dia maravilhoso, eita dia que eu sonho, que a igreja dele sonha, que um crente fiel sonha, aleluia, o dia em que Jesus dizer que Deus o Pai, na sua soberania, dizer então, chegou o grande dia, chegou o grande momento, arrebatando a sua amada igreja. Oh dia maravilhoso, não tem dinheiro, não tem fama, não tem conforto, não tem lazer, não tem viagem, não tem comida boa, não tem nada que se compara com o grandioso, glorioso dia em que a igreja vai se encontrar com seu noivo, com seu dono, com seu mestre, com seu amado. Não vos assusteis. E o versículo de número 34, meus irmãos, do capítulo 21 de Lucas, diz assim também. Ele diz assim, cuidado, olhai por vós mesmo. Agora, presta atenção, que ele fala para você deixar de olhar os sinais externos, e agora pede para você olhar para você mesmo. E olha isso. Agora ele para de falar para você olhar, porque ele diz assim, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai a cabeça, agora ele diz assim, olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, coração carregado, irmão, com as coisas do mundo. Deixa eu dizer aos irmãos, quando um mundo ganha o coração de alguém, é triste. Quando o mundo entra no coração, ele entra aos poucos, igreja, ele entra aos poucos. Ele vai te conquistando ao pouco. Jesus diz, cuidado, cuidado. Você não vê que você está morrendo? Não, você não vê que você está cada dia mais frio? Olhe por você mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Você sente sinais de frieza? Todos nós sentimos, ninguém é indesculpável. Nós sentimos quando nós não temos forças mais para orar. E nós sentimos quando nós oramos de qualquer jeito. Nós sentimos, nós percebemos. E Jesus diz, olhai por vocês mesmos. Cuidem, cuidado. Porque se você continuar desse jeito, aquele dia vai ser de improviso, vai ser de surpresa para você. Você vai ser surpreendido naquele dia. Você vai ser pego de surpresa naquele dia. Porque aquele dia será como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Como é que está a sua comunhão com Deus? Essa pergunta não é para te constranger. É para você pensar. Para você não se acomodar, para você não se estacionar, olhai por vós, não deixe os vossos corações se carregarem de glutonaria, verso 35, coloca para mim lá, mas é o verso 35, diz assim, verso 35,
porque virá como laço sobre todos os que habitam na face da terra. Verso 36. Vigiai, vigiai, vigiai. Vigia, crente. Vigia, irmã. Vigia, irmão. Vigia, igreja. Por falta de vigilância, muitos estão hoje caídos e prostrados. Por falta de vigilância, muitos estão pagando preço caro. Por falta de vigilância, muitos estão perdendo a fé. Perderam. Vigiai em todo tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas. Aleluia. Aleluia. Existe uma geração desapercebida hoje, irmãos. Existe muita gente desapercebida, não está entendendo, não está ligando os fatos do que está acontecendo. Existem muitas pessoas enganadas no meio do povo de Deus, sim. Existem pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. Existem muitas pessoas que não entenderam a essência de ser um cristão ainda. Mas aqui esta noite Deus está despertando a sua igreja e dizendo para o seu povo: meu povo, vigie em oração, porque aquele dia está chegando e vai pegar muita gente de surpresa. Mas não vai pegar de surpresa o povo que está esperando, porque diz a Bíblia que ele vai vir arrebatar um povo que está preparado, especial, zeloso e de boas obras. É esse povo que está preparado, e quando a trombeta tocar, esse povo vai sentir e vai ouvir e vai dizer: oh, a nossa salvação chegou, o nosso dia chegou, porque ele estava esperando. Jesus disse assim: eu virei numa hora em que vocês nem estiverem pensando. Por isso que nós não somos da linha pós-tribulacionista. Porque na linha pós, dá para fazer uma previsão mais ou menos, porque acaba 7 anos. E aí vem então o aparecimento, porque Israel será cercado. Quando Israel será cercado pelos exércitos do mundo todo, Jesus aparece para poder defendê-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus, na ocasião do arrebatamento, virá numa hora em que nós nem estivemos pensando. Talvez seja aquele dia, irmão Genésio, que o senhor vai estar lá no mercado pegando uma erva de chimarrão, olhando o preço. Talvez será naquele dia, irmã, que a irmã estiver lavando a louça, lavando o prato, lavando o copo, lavando a panela, varrendo a casa, varrendo o quintal. Quem sabe será naquele dia, irmão, que você diz assim: hoje eu pego o ônibus tal hora, vou pegar a minha condução, vou fazer esse trajeto. Talvez seja aquele dia em que você nem estiver imaginando, mas o importante é estar com azeite na reserva, porque ele vem, como diz na parábola das 10 virgens, foram pegas de surpresa aquelas que estavam com pouco azeite, mas aquelas que estavam com azeite, ali elas foram e ouviram a voz do noivo, quando disseram à meia-noite: aí vem o noivo, e elas estavam prontas, elas estavam preparadas. Que Deus está dizendo para você: levante-se para trabalhar, mas levante-se preparado. Vai para o mercado, mas vai preparado. Vai fazer isso, aquilo, faça tudo o que lhe convém fazer no seu dia a dia, preparado, com azeite na reserva, porque pode ser nesse dia que Jesus volte, pode ser agora que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. E eu quero crer e acreditar na condução do Espírito, que se Jesus voltar agora, esse microfone cai no chão, porque eu vou me encontrar com Jesus na glória. Eu quero crer que se Jesus voltar agora, a maioria desses bancos ficarão vazios. Oh, glórias a Deus, ficará um deserto aqui dentro. E eu não quero que você fique olhando para um lado, para o outro. Cadê a banda? Cadê os obreiros que daqui a alguns segundos estavam ali? Cadê o pastor que estava pregando? Cadê o coral? Cadê aquela irmã? Cadê aquele irmão que estava dando glória? Eu fiquei. Não, eu quero que você suba conosco, com a igreja dele, para nós se encontrarmos nos ares, encontrar com Jesus Cristo e dizer: oh glória, chegou o nosso dia, chegou a nossa hora. Olha que maravilha, olha que privilégio. Meus irmãos, vamos se colocar em pé em nome de Jesus aqui nesse momento. Aleluia, aleluia.